Fala, nação colorada! O Inter perdeu para o Corinthians pelo placar de 4-2, em um jogo que fomos prejudicados pela péssima arbitragem. A mídia do centro do país falou sobre o jogo, veja a seguir. Mas antes de ver o vídeo, tu confere se tu tá inscrito no canal. Mais de 90% das pessoas que assistem os vídeos por aqui não estão inscritas no canal. Então, já te inscreve e deixa o like. Com troca de passes, estou aqui com Jéssica Sescon e Alex Meschini. Já tiramos do caminho as discussões sobre a arbitragem. Agora temos 6 gols para mostrar. 8, né? Porque 2 não valeram. Né? 2 já foram mostrados. Né? Isso. Mas foi um jogo agitado, né? Foi um jogo agitado. O Corinthians começou melhor na partida, depois, porque o Internacional estava muito recuado, estava muito preocupado com a questão defensiva, e o Corinthians, empolgado pela torcida, foi para cima até buscar o gol. Depois o Inter muda o posicionamento do Fernando e começa a sair mais para ataque, aí o Inter passa a ser muito melhor nesse primeiro tempo. Poderia ter feito mais gols, inclusive, com muito talento na triangulação, consegue virar a partida para um 2-1 na articulação e na triangulação, que é muito bem feita. O segundo, a gente vai vendo aí o primeiro gol do jogo, né? Mas o segundo gol do Internacional é uma troca de passes belíssima, que o Corinthians não consegue acompanhar o raciocínio do que está acontecendo em campo. E isso trazia, pelo menos para mim, nesse primeiro tempo, como o Corinthians não estava preparado para marcar o Internacional. Aí tudo muda no intervalo do jogo, né? Na volta do intervalo, o Roger saca o Alan Patrick, aí é o golaço do Inter, o segundo gol, né? O gol da virada. Aí os times vão pro intervalo, o Inter volta sem o Alan Patrick, que já causa um impacto imenso, mas também numa postura mais passiva no jogo. E achei muito cedo esse recuo do Internacional na partida. O Corinthians voltou mais ligado, já começa a melhorar essa segunda etapa. Antes mesmo da expulsão, o Corinthians já jogava mais. E aí, depois da expulsão, é óbvio que o Corinthians passa a ter o total domínio da partida. Mas achei curiosa essa mudança de postura do Inter no intervalo do jogo, claramente numa orientação do Roger, muito cedo, quando está jogando na casa do adversário, com um time que vai para cima empurrado pela torcida, se desenhava já um segundo tempo de muita pressão do Corinthians. Depois da expulsão, isso só se concretizou ainda mais. O primeiro de tudo, se a gente for ver, tá todo mundo curioso. O Inter já tem um padrão e o Corinthians, que padrão que viria com o Dorival. Então ele acaba, mesmo com os 3 atacantes, ele posiciona diferente o Romero para fazer 2 linhas de 4 para manter esses 2 atacantes. E o Inter começa o jogo com o Fernando atrás, né, para fazer uma linha de 5 e depois marcar o Corinthians, lógico, para aquela pressão de início, você conter alguma coisa, entender o jogo. Só que a hora que o Corinthians faz o primeiro gol, o Inter passa o Fernando, dá um passo para frente e ganha mais um cara no meio campo, aí o Inter consegue tomar as rédeas do jogo, tanto que vira o jogo. Então, no melhor momento do Corinthians, o Corinthians fez 3 gols, não contando os 2 que foram anulados, enfim. E o Inter, no seu melhor momento, ele fez os 2 gols, né? Se a gente Mas for eu tenho a colocar impressão, assim. claro, é que aconteceu uma expulsão, né? Mas eu tenho a impressão que se o Inter tivesse voltado, talvez com uma postura média, não tão passiva... Isso, aí eu concordo plenamente teria contigo. equilibrado o jogo. Lógico que se tivesse a expulsão do Yuri no primeiro tempo ainda, né? Que foi a questão do outro gol, né? Não, já foi no segundo. Já foi no segundo gol, seria antes do coisa. Poderia interferir, a gente não sabe até quanto. Então essa parte da arbitragem a gente já passou. A expulsão do Bruno, só que até a expulsão do Bruno, aos 31 que o PC falou aqui, o Corinthians foi superior no segundo tempo. Por quê? Porque às vezes não depende de quantos atletas você tem, Barreto, atrás, marcando, depende de ação, de atitude. E além de chegar muita bola no Carrijo, para ser cruzada a bola no Carrijo ou no Mateuzinho do lado direito, entrou muita bola nesse segundo pau aqui no Aguirre, que foi aonde surgiram gols e surgiram lances de perigo do Corinthians, não foi né, uma boa partida do Inter defensivamente. Então, isso, defensivamente, só no momento que o Corinthians teve a bola que ele conseguiu se proteger bem. Mas no começo do jogo e depois, no segundo tempo, o Inter não conseguiu se defender bem e aí acaba tomando o 4º gol, aí já tá tentando sair, né, buscar um empate, alguma coisa assim, que não teve jeito. Porque tiveram boas defesas do Antony e boas defesas do Hugo, né, porque o jogo foi sim agradável, mas seria melhor se no segundo tempo o Inter conseguisse ter jogado um pouco mais, que daí ele tirou o Alan Patrick, não sei se pensando, não sei se aconteceu algo pelo jeito, né, da informação que a gente
sabe que não, pensando no jogo da semana que vem na Libertadores, aí fica um pouco sem essa questão do pensar o jogo, manter a bola. Mas ainda assim, quando o Inter chega com a bola na intermediária do adversário, ele cria algo interessante. Sim. Ele consegue Quando ele vem pro envolver jogo, esse ele cria. adversário. Agora, essa postura muito reativa que às vezes o Inter tem adotado, ela é perigosa, porque você fica flertando com o perigo, né? Você chama o adversário pra cima. Tanto que nesse perigo, em alguns outros jogos, que você, não vou manter aquele mesmo ritmo. O Inter tem sofrido quando Mas faz se eu isso. tô marcando atrás, eu preciso marcar melhor. E marcar melhor em todos os setores, eu preciso de ação, de atenção, de foco, de sangue. Isso. Um exemplo, esse gol do Inter sai por quê? Porque o Hugo lateral, ele não acompanha. Ele tá olhando a bola vai passar pelo Hugo goleiro. Quem acredita no lance é que faz o gol, que é o Aguirre. Ele fica olhando, na hora que ele olha, o Aguirre vem e faz o gol numa belíssima jogada do Wesley. E fez um bom Essa jogo jogada, o Corinthians fica completamente perdido. Ele não consegue ler o que o Inter tá fazendo. Uma bela jogada, uma bela triangulação, que fala muito, que traduz a força do Inter de Roger, né? E defensivamente o Inter tem, lógico, se protegido até bem sim, né? Ele tem essa qualidade. Só que hoje ele ficou muito aquém nesse período, achei que hoje não foi legal, não. mesmo tendo os 10 dentro de campo. Assim é que eu acabo vendo o jogo. E o Corinthians, ele manteve um ritmo maior no segundo tempo e aí ele acabou com o segundo tempo sendo melhor. Vamos dizer que ele dominou bem 2/3 do jogo. E aí ele teve essa eficiência toda para chegar nesse ponto e conseguir vencer o jogo. O Yuri Alberto fez 4 gols, né? Não valeu. Mas ele fez 4 gols na partida. No total, foram 6 gols do Corinthians, né? Isso fala um pouquinho dessa dificuldade defensiva do próprio Inter. E isso aí é uma cavadinha, né? Isso. Bem executado. É só uma cavadinha que deu resultado. Castelhano eles chamam de picadita, né? Isso. Esse foi o primeiro jogo do Dorival Júnior no comando do Corinthians, né? Jogando na Neoquímica Arena. Vamos ouvir então o novo treinador. Eu acho que é emocionante, antes de tudo, né? Você poder viver uma partida como essa. Até porque nós tomamos a virada num momento que nós estávamos muito bem postados em campo, equilibrados, não estávamos sofrendo. E, de repente, um desequilíbrio ali de 5, 7 minutos acaba nos tirando, né, os 35 que havíamos realizado aí com muito equilíbrio. E voltamos para o segundo tempo. Para mim, o principal ponto foi justamente mantermos a organização da equipe. E com essa organização, mesmo que com um atacante a mais, buscando pressionar a todo instante, retomando bolas, criando muitas oportunidades, nós fizemos o resultado praticamente nos minutos finais. Então, eu acho que valeu pela insistência, pela dedicação, pela garra de uma equipe que não abaixou a cabeça, não esmoreceu, não se desequilibrou ao longo dos 90 minutos e mereceu um resultado muito importante. A passagem pela seleção brasileira, né? É um ambiente muita crítica quando as coisas não dão certo. Né? Futebol é ruim quando você não tem oportunidade de se recuperar daquele mau resultado que acabou acontecendo. E é legal foi o jogo da Argentina. Ele no Corinthians agora, né? Se as coisas seguirem bem, ele será abraçado pela torcida, né? Acho que ele tá precisando disso, assim. Sentiu essa energia hoje lá. E o Corinthians... E ele vem de bons trabalhos em clubes, né? O Corinthians e o corintiano, eu falo, né, porque tô lá e tal, desde que ele veio pro São Paulo, o corintiano já ficou com aquela coisa que um pouquinho antes teria... O certo era ter contratado ele antes do São Paulo. Então ficou com essa coisa. Como ele vem hoje nesse sentido, nesse momento, o pessoal está acreditando bastante. Até para ele mesmo recuperar uma certa energia, alegria, né? Que a vida ela segue, né?